Marcos 5, a partir do verso de número 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém, meus irmãos? Estenda suas mãos na minha direção nesse momento. Ore para que Deus me use para falar com você. Ore pela minha voz. Ore pelo fluir do Espírito Santo. Amém? Pai, faça o que o Senhor quiser conosco nessa noite. Eu pertenço ao Senhor, e essas pessoas que aqui estão também pertencem ao Senhor. O Senhor nos comprou com alto preço. Tudo aquilo que provém de Ti sobre as nossas vidas, nós queremos receber, porque nós entendemos que a Tua vontade ela é boa, agradável e perfeita. Fala que os Teus servos estão ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem dessa noite é uma mensagem sobre fé. E eu creio que pessoas vão ter a sua fé fortalecida nessa noite. E pessoas que vêm enfrentando crises de fé vão sair daqui com a mentalidade totalmente transformada. Você crê nisso? Amém? Esse é um assunto muito pertinente nos tempos, nos dias que a gente vive. Porque o reino das trevas sabe que se ele tirar a sua fé, ele mata a sua esperança, e ele mata a sua alegria de viver.
E por isso muita gente tem perdido completamente. Nunca se viu tanto suicídio, nunca se viu tanta apostasia como nos dias de hoje. Se você parar para conversar com os adolescentes dessa geração, você vai perceber o nível de contaminação que existe no coração deles com relação a crer em Deus. O reino das trevas conseguiu convencer que crer é para gente burra, para gente ignorante, e inverteu a situação de tal forma que às vezes o diálogo fica difícil para uma pessoa que não está preparada a lidar com essas situações. Mas a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você está aqui nessa noite, você está aqui ouvindo essa mensagem, e você vai ser fortalecido na sua fé. Que você possa chegar ao final da sua carreira, como Paulo chegou, dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha o que Paulo valorizou, meus irmãos, no fim da vida dele. Eu consegui guardar a minha fé. Eu imagino que Paulo deve ter encontrado muitas pessoas ao longo da sua vida que simplesmente perderam a sua fé, e ele foi capaz de enfrentar as maiores dificuldades, ver as coisas mais horrorosas desse mundo e dizer: eu cheguei no final sem perder a minha fé, eu guardei a minha fé. Irmãos, quando a gente vê Jesus se movendo no seu ministério terreno, a gente percebe que toda a resposta de milagre que ele dava era compatível com o ambiente de fé que ali estava estabelecido. Se você chega, por exemplo, naquele texto em que Jesus está num lugar chamado Genezaré, o ambiente de fé era tremendo. As pessoas saíram procurando os doentes pelas casas, os inválidos, e começaram a trazer todo mundo para Jesus. E eu fico imaginando a cena, aquela multidão, e o texto diz que todos os que simplesmente tocavam as vestes de Jesus em Genezaré eram curados. Mas você vê, por exemplo, Jesus chegando num lugar chamado Nazaré, um lugar em que as pessoas achavam que conheciam Jesus, que Jesus tinha se tornado uma coisa normal para eles, porque eles tinham visto Jesus crescer. Era a sinagoga da região de Jesus, e a Bíblia diz para a gente que ali Jesus não pôde fazer muitos sinais, muitos milagres, por causa da incredulidade das pessoas, senão os poucos que ele impunha as mãos para que essas pessoas fossem curadas, enquanto em um lugar todo mundo era curado só de raspar na roupa dele. Em Nazaré, alguns eram curados quando ele ia lá e estendia as mãos. E eu fico pensando, meus irmãos, essa turma que em Nazaré foi curada, um ambiente completamente descrente, debochado com relação à pessoa de Jesus, parecido com a geração que a gente vive, e algumas pessoas conseguiram ser curadas ali, porque além do ambiente externo de fé, meus irmãos, existe um ambiente interno. Existe algo dentro de nós, um ambiente dentro de nós que também precisa ser preparado. E nessa mensagem a gente vai falar a respeito disso, de como anda o nosso ambiente externo de fé e como nós temos cuidado do nosso ambiente interno de fé. A história que nós lemos agora na Bíblia fala de um homem chamado Jairo. Ele era um dos principais da sinagoga, era um homem religioso. E logo de cara eu já fico fã desse homem. Por quê? Porque os religiosos, os principais das sinagogas do tempo de Jesus, geralmente estavam contra Jesus. Mas esse homem é colocado numa situação que nenhum pai quer passar. Pessoal que está indo lá orar nos hospitais sabe bem do que eu estou falando. Jairo, ele sabia que a filha dele tinha pouco tempo de vida e estava à beira da morte. Já tinha sido diagnosticada: essa menina de 12 anos de idade vai morrer a qualquer momento. E só quem é pai consegue imaginar o tamanho da dor que esse homem estava sentindo. E ele chega diante de Jesus, ele ouve dizer que Jesus podia fazer alguma coisa, ele se joga aos pés de Jesus e pede que Jesus curasse a filha. E olha, meus irmãos,
aqui no texto de Marcos, né, conta essa história, em Mateus também, então alguns detalhes estão lá, outros estão cá. Jesus começa a caminhar com ele na direção da casa dele, e só isso para mim já diz muita coisa, porque muitas vezes entre o seu pedido de oração diante de Deus e o agir, a resposta do milagre, existe uma caminhada, existe um processo. Existem pessoas que Jesus ia curar, e a fé daquelas pessoas estava num nível tão aprimorado, que Jesus nem precisava sair do lugar. Não, Jesus, você não precisa nem da minha casa, não. Eu sei o que é autoridade. Se o Senhor falar daqui, meu servo vai ser curado lá em casa. Aí Jesus, rapaz, que fé você tem? Nem Israel encontrei uma fé dessa. E de repente a pessoa era curada à distância. Mas às vezes, meus irmãos, a nossa fé não está em condição disso. E Jesus não desiste de nós, apesar da fraqueza da nossa fé. Ele coloca a gente para caminhar um pouco com Ele. E meus irmãos, que coisa maravilhosa foi Jairo poder caminhar com Jesus. Ali a gente não sabe quanto tempo foi, quantos metros foi. Eu acredito que era pouco, as cidades não eram tão grandes naquele tempo. E meus irmãos, enquanto ele está andando, ele participa um pouquinho da rotina de Jesus. O que é caminhar com Jesus? Caminhar com Jesus é ir onde Jesus está. É ir onde Jesus está socorrendo pessoas. Não é uma vida religiosa. Ele estava acostumado a estar dentro da sinagoga, simplesmente com leitura da Bíblia. Uma religião que não tinha prática. E de repente ele está ali vendo Jesus do lado de fora, em contato com gente sofrendo, com multidão apertando a Jesus. E ali no meio da multidão, alguma coisa acontece. Jesus fala: epa, peraí, alguém me tocou. Como assim, Jesus? Tem uma multidão aqui te apertando. Como assim o Senhor fala, alguém te tocou? Todo mundo está te tocando, Jesus? Peraí, alguém me tocou diferente. De mim saiu o poder. No meio daquele ambiente que não estava ninguém sendo curado, tinha uma mulher que o ambiente interno dela era um ambiente de fé. Amém. E no meio daquele povo todo, ela creu, e simplesmente, igual o povo lá de Genezaré, e simplesmente se ela tocasse nas vestes, seria curada. E Jesus percebe isso, mas Jesus não está tratando só aquela mulher. Jesus está preocupado com todos aqueles filhos que estão ali ao redor, e Jesus está caminhando com Jairo. Jairo precisa ver aquele testemunho, as pessoas precisam ver aquele testemunho, e aquela mulher precisa botar isso para fora. Ele insiste, e aquela mulher vem e fala: fui eu, mestre, eu sou essa pessoa, eu tenho um problema de saúde, uma hemorragia terrível, há muitos e muitos anos já gastei tudo que eu tinha, estou aqui desenganada pelos médicos, e fui eu a pessoa que tocou e extraiu o poder do Senhor. Aí Jesus vira para ela e fala assim: minha filha, vai em paz, a tua fé te salvou. A palavra salvar no grego é a mesma para curar, está tudo no mesmo pacote. Irmãos, Jairo olha aquela cena, e eu fico imaginando como aquilo não deve ter fortalecido ele como pai, como aquilo não deve ter enchido o ambiente interno dele de esperança, de ver um milagre e saber: olha, essas coisas existem. Olha, esse Jesus é poderoso mesmo. Eu acabei de ver aqui, eu presenciei essa situação. E eu estou para dizer para vocês que uma das coisas mais preciosas para você guardar a sua fé é você ter experiências assim, de ver realmente o milagre acontecer. Porque isso ninguém tira de você. Essa semana estava eu e a Jennifer num lugar no interior do estado, e a gente estava com a camisa do Impacto. E uma moça chamou a gente: vem cá, vocês são evangélicos? Por causa da camisa. Não somos, não gosto muito dessa expressão não, mas para lhe entender, somos. Olha, eu estou com essa amiga aqui que ela está com essa crise de fé a respeito de suicídio, e eu estou com essa aqui que está com a crise de fé porque ela está ouvindo uma porção de youtuber ateu. E vocês sabem, né, que o ateu ele é excelente em argumentação. Porque quem gera tudo isso, meus irmãos, é o príncipe das trevas desde o início. Ele é mestre em argumentação. Se você vai lá no jardim do Éden, você já vê Satanás usando de toda a argumentação para levar o homem à queda. Se você vai passeando pela Bíblia, você vê isso o tempo todo. Quando você chega lá no livro de Apocalipse, com Jesus já aparecendo na terra, iniciando o seu governo,
A Bíblia diz que Satanás vai nos reinos da terra e faz a cabeça daqueles governantes para se voltarem contra Jesus. O cara é bom de argumento. E uma pessoa que não tem acesso às informações que eles têm, com um pouquinho de deboche, com um pouquinho de meme, aquilo arrebenta com a fé. E a gente não tinha muito tempo para conversar, eu não podia ouvir cada um dos pontos que tinham sido atacados na fé daquela moça. E eu falei para ela: olha, eu vou te falar uma coisa. Tenha experiências e conviva com experiências, com pessoas que têm experiências com Deus. Por exemplo, contei um negócio rápido, Jennifer contou outro negócio. Jennifer começou: outro dia a gente estava lá na igreja, a gente encontrou um cara que cresceu 3 centímetros no meio do culto. Vocês se lembram dessa? Quem estava aqui? Aí o ateu gosta de virar e falar assim: não, mas isso aí é você conheceu alguém que conheceu alguém, não sei o que e tal, para tentar desfazer. Não, eu tenho um cara no meu WhatsApp, fiz amizade com ele. De vez em quando ele me manda um bom dia, alguma coisa. Ele estava no culto e de repente a pastora Leite estava lá falando: porque Deus está nesse lugar e vai crescer perna, vai crescer dedo e não sei o que. Ele: eu creio. Ele tinha uma perna maior que a outra, ele sempre ficava assim. Aí não percebeu nada, chegou em casa e foi dar um beijo na esposa. A esposa dele, normalmente quando ele beijava, a altura era boca com boca. E de repente, quando ele se aproximou, estava boca com o nariz. Olhou para o chão, não tinha nada. Pega treino. A missionária falou lá, mediu, meus irmãos, tinha crescido 3 centímetros numa única noite, por causa de uma oração. Essa é a realidade que a gente vive. Estou contando essa assim, que é mais recente. Mas se a gente fosse parar para contar outras e outras coisas que a gente já viu Deus fazer, você fala uma coisa dessa aí com um ateu, ele vai questionar. Mas se você viveu essa experiência, quem vai tirar isso de você? Eu lembro sempre do apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, ele fala assim: meus irmãos, a gente não está seguindo fábula não. Então é dizendo que a gente segue as fábulas inventadas por homens. Olha só, a gente não está seguindo fábulas não. Eu sei muito bem o que aconteceu por causa do testemunho dos profetas. Quando fala dos profetas no Novo Testamento, é uma maneira de se referir ao Antigo Testamento, a maioria das vezes. Tudo aquilo que diz que ia acontecer, eu conheci o homem que aquilo aconteceu. Eu tenho a Bíblia para me fortalecer. E outra coisa, eu estava lá no monte naquele dia, que as vestes deles ficaram resplandecentes, que Jesus acendeu todinho. Eu ouvi a voz vindo do céu: esse é o meu filho amado. Pedro estava lá na transfiguração, meus irmãos. Quem é que vai virar para ele e falar: isso aí não aconteceu não? Isso foi coisa da sua cabeça. Quando você tem experiência verdadeira com Jesus, ninguém rouba isso de você. Mas o reino das trevas tenta, porque no momento em que Jesus estava ainda falando, o texto fala isso, estava ainda falando: olha, vai em paz, minha filha, a tua fé te salvou. A galera já chega interrompendo. O reino das trevas já tinha se organizado para desconstruir a fé de Jairo. E vira para Jairo e fala assim: por que você está incomodando o mestre? A sua filha já morreu. Meus irmãos, vê se isso é forma de dar notícia para um pai. É coisa do cão mesmo. Chegam ali para ele: por que você está incomodando o mestre? Jesus falando ainda, o milagre ali, quente, acabado de acontecer. Jesus dizendo, ele chega: por que você está incomodando o mestre? Sua filha já morreu. É assim que o reino das trevas faz. O que você está fazendo não faz sentido. A sua fé não tem lógica. Para de ficar fazendo isso que você está fazendo, porque isso não vai dar resultado. Para de ter esperança, porque não tem mais jeito. O tempo todo o reino das trevas vai se mobilizando dessa forma. Mas aí olha que lindo, meus irmãos, Jesus entra na jogada. Eu não vou deixar eles levarem a fé desse pai desesperado. Jesus, o texto diz, não dá importância para aquilo que foi dito. Ele vira para Jairo e fala assim: não tenha medo, apenas creia, tão somente creia. Eu fico imaginando a cena, sabe? O pessoal chegando, falando: por que você está incomodando Jesus? Eu imagino Jesus pegando os ombros dele assim: ei,
olhando nos olhos: ei, não tenha medo, não tenha medo, olha para mim, apenas creia. E aí Jesus começa a preparar o ambiente do milagre. Aquele pai precisava ter a sua fé fortalecida para ver a filha dele levantar dos mortos. Vamos lá na casa do Jairo. Os discípulos não, peraí, não vão todo mundo não, eu vou escolher alguns agora que podem ir comigo. Aí eu fico imaginando, né? Judas, não, Tomé não, Tomé outro dia, Tomé, você não. Vem Pedro, Tiago e João. Aí você pensa: pô, justo Pedro tem alguma condição? Irmãos, Pedro é aquele que virou para Jesus e falou assim: pescamos a noite toda, mas por causa da tua palavra eu vou jogar as redes. Pedro é aquele que andou sobre as águas enquanto o restante estava todo mundo com medo. Afundou depois, mas era um homem de fé. Esse defeito ele não tinha não. Tiago e João. Irmãos, quem foram Tiago e João? Todo errado, tadinho. Jesus botou apelido neles, seus filhos de trovão, de tão perturbados que eles eram. Eles queriam, viraram para Jesus e falaram assim: olha, essa aldeia não recebeu a gente pode mandar descer fogo do céu e queimar todo mundo. Aí Jesus: que isso? Vocês não sabem de que espírito vocês são? Mas meus irmãos, esses caras estavam crendo que tinham poder para fazer descer fogo do céu, e se Jesus falasse assim, pode, eles iam fazer. Esses caras tinham fé. Jesus seleciona um time e ele vai levando. E aí quando ele chega perto da casa, meus irmãos, a Bíblia diz que havia choro e pranto. Aí eu lendo isso pensei: mas como assim choro e pranto não é a mesma coisa? Aí eu fui ver o significado do grego. A palavra que está traduzida ali como pranto, na verdade fala de gritos de guerra sendo repetidos constantemente. O que é isso? Havia um exagero. O reino das trevas estava manipulando a cena para criar um ambiente maior de desespero, para que a situação fosse muito pior do que de fato ela já era. Talvez você pense assim, né? Mas perdeu a criança é motivo de desespero, é para chorar e é para prantear mesmo, pastor. Presta atenção, quando Jesus vira e fala assim: olha, ela não morreu não, ela está dormindo e eu vou acordar. Está falando de segunda morte, está falando de outras coisas. Aquelas pessoas que estavam pranteando, elas começam a rir de deboche. Aquilo ali era o reino das trevas operando para criar um ambiente de desesperança, para fazer com que as pessoas que deveriam extrair o poder de Jesus, como aquela mulher ali do fluxo de sangue, perdessem completamente as esperanças, o pai e a mãe. E Jesus faz sabe o que, meus irmãos? Jesus vira e fala: sai todo mundo, não quero ninguém aqui. Fica Pedro, Tiago e João, mamãe e papai vão entrar aqui no quarto, o restante todo mundo para fora. Porque um ambiente de descrença pode botar tudo a perder, pode estragar tudo, pode balançar a sua fé. Um ambiente de desespero, um ambiente em que as pessoas debocham da fé, debocham do milagre. E quando eles estão ali do lado de fora, Jesus ali dentro tratou o ambiente externo para que houvesse um ambiente interno no coração de Jairo. E ele vira e fala: Talitá, não é Talita não, é Talitá, cumi, menina, levanta. E de repente a menina morta levanta e começa a andar, não está mais morta. Jesus dá comida para ela agora que ela está com fome. Irmãos, isso é impressionante. Você crê realmente nisso? Eu não sei o tamanho do seu desespero nessa noite, o tamanho da sua dor, o tamanho da sua necessidade. O que eu digo para você é: não temas, tão somente creia. Tão somente creia. Só isso, só isso. Guarda a sua fé. Você veio para um ambiente de fé. Essa igreja é um ambiente de fé. Nós temos visto curas e milagres constantemente aqui nesse lugar. Existem algumas respostas de oração que têm uma caminhada no processo, meus irmãos. Mas como quem já faz parte da igreja sabe, só esse ano, no início do ano,
Em um único culto nós tivemos 16 pessoas sendo curadas na hora. Isso é real. Nós não estamos seguindo fábulas criadas pelos homens. Isso precisa mudar a sua vida. Isso precisa mudar a sua história, a maneira como você caminha por esse mundo. Isso não é meramente uma religião. Jesus não é um amigo imaginário, Ele é real. A nossa vida não pode continuar do mesmo jeito. Você tendo essa consciência, eu não poderia terminar essa mensagem de outro jeito, senão colocando a nossa fé em ação. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento. Não importa o seu pedido. Você quer colocar algo diante do Senhor. Quer ser como Jairo, como essa mulher, como o povo de Genezaré. Você crê que Jesus está aqui, crê na palavra que diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou ali. Não importa qual é o seu pedido, desde um emprego, a um câncer, a uma coisa difícil, a alguém que está à beira da morte, não importa. Sai do seu lugar, vem para cá, porque nós vamos estender as mãos e vamos orar juntos ao Senhor. Não tenha medo, simplesmente creia, simplesmente creia. Podem ir chegando mais para cá, mais para perto, para caber todo mundo. A sua fé foi ativada nessa noite. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é preciso que você tenha fé para chegar perto dele. De vocês que vieram aqui à frente, eu quero fazer uma pergunta. Qual de vocês está com um problema de saúde, que precisa de cura e está aqui nesse momento? Bem, eu quero pedir a Jennifer e ao pastor Osias, que vai, cada uma dessas pessoas que levantou a mão, irmão Fernando, ajuda, leva ao pastor Osias. Então somente creia. Olha, Jairo não teve a ressurreição da sua filha naquele momento, mas a resposta de Jesus ele já teve. O levantar de Jesus e o caminhar na direção da cura ele teve. As coisas pode colocar ou nas mãos ou sobre a cabeça da pessoa. Você que está com problema de saúde, levante a sua mão. Você que recebeu já essa unção com óleo, você vai poder abaixar, só para que todos vocês recebam. Isso é bíblico. A Bíblia diz a respeito da igreja reunida: está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros e eles vão ungir essa pessoa. E a oração da fé não é o óleo, não é o óleo santo de Israel, não sei das quantas, não. O óleo é só o símbolo bíblico. A oração da fé salvará, curará o enfermo. Os irmãos vão ungindo, antes da minha oração, você pode ir conversando com Jesus. Você não precisa de nenhum intermediador humano. Jesus rasgou o véu, você tem acesso direto ao Pai, por causa do sangue dele derramado por você. Vai conversando com ele diretamente. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, porque o Senhor inspirou homens para registrar a experiência que eles tiveram com o Senhor.
porque essa história registrada na Bíblia chegou até nós e nós podemos aprender com ela a cuidar do nosso ambiente externo de fé, a cuidar das nossas redes sociais, a cuidar dos nossos contatos de amigos, as pessoas que a gente segue online, para que a gente não seja contaminado, meu Pai. Nos ajude a limpar o nosso ambiente externo de fé, para que a nossa fé seja guardada, para que o ambiente interno seja fortalecido, meu Pai, em nome de Jesus. Que nessa noite essa igreja seja tremendamente fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Que cada um de nós volte para sua casa com um coração cheio de fé, meu Pai, por causa da tua palavra, Senhor. E nesse momento nós intercedemos e concordamos como igreja reunida a respeito de cada um desses irmãos que veio aqui à frente com um pedido, com uma situação para apresentar diante de Cristo, em nome de Jesus, que o Senhor dê a resposta a todos eles, que assim como aconteceu em Genezaré, meu Pai, que todos aqui tenham uma resposta do Senhor. Especificamente eu peço por aqueles que se encontram enfermos, que agora durante essa oração eles sejam curados, todo tipo de enfermidade, meu Pai, até aquelas não diagnosticadas, até quem sabe alguma já desenganada, que os médicos dizem que não tem jeito, em nome de Jesus, que agora, nesse momento, por causa do teu poder, por causa do poder que há no nome de Jesus, todos esses sejam curados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você que crê que o Senhor Jesus agiu nesse lugar, aplauda Ele nesse momento. Amém. E você que estava sentindo alguma dor, que reconhece o sintoma que vinha te acompanhando, faz um teste aí, dá uma mexida, dá uma respirada fundo, vê aí. E se você perceber que você foi curado nessa noite, já imediatamente, testemunhe, faça como aquela mulher, para fortalecer os Jairos que estão aqui. Amém? Pode retornar ao seu lugar. Não tem problema me interromper não. Se você achar que, pastor, já deu uns minutos aqui, eu percebi, não estou mais com esse problema, sinalize. Amém?